Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. A Comissão de Justiça. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, o projeto de lei número 844/2016, cria o programa de estágio de estudantes do curso de Pedagogia e da outras providências, desculpe. Vem assinado pelos membros da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei 863/2016, da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, que denomina Via Pública Servidão Maura Pereira. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, o projeto de lei número 883/2016, denomina Via Pública Loteamento Miriam 2. Bem assinado pelos 3 vereadores da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, o projeto de lei número 861/2016, denomina Via Pública no bairro Morretes, neste município. Bem assinado pelos 3 vereadores da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça ao projeto de lei número 842/2016, altera o anexo 1 da lei número 16, de 7 de abril de 93 e demais alterações subsequentes. Bem assinado pelos 3 vereadores da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça ao projeto de lei número 702/2015. Altera o anexo 1 da lei número 16, de 7 de abril de 93 e demais alterações subsequentes. Bem assinado pelos 3 vereadores da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Projeto de lei número 873/2016. Os pareceres que eu vou ler em seguida são todos da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e dizem respeito aos convênios que estão sendo firmados com as entidades que contribuem aí na educação infantil do município. Projeto de lei número 873. Convênio do Conselho Comunitário Aririu da Formiga. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Só parece que já vou fazer a próxima comissão também. Desses aí. Está assinado, não? A Comissão de Educação, Cultura e Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente. Bem assinado pelos 3 vereadores da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município. Bem assinado pelos 5 vereadores da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei número 879/2016, convênio Fundação Fé e Alegria do Brasil. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Educação, Cultura, Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 866/2016, convênio Conselho Comunitário São Sebastião. Em discussão, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Parecer vem assinado pelos 3 vereadores. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente.
Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de Lei número 870/2016, convênio do Conselho Comunitário Santa Clara. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Comissão de Educação, Cultura, Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Projeto de Lei número 871/2016, Convênio Centro Comunitário Bela Vista, CCBV. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Educação, Cultura, Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de Lei número 881/2016, Convênio Conselho Comunitário do Alto Aririu. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Educação, Cultura, Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de Lei número 876/2016, Convênio Conselho Comunitário da Ponte do Imaruim. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Educação, Cultura, Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de Lei número 882/2016, Convênio Associação João Paulo II. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Comissão de Educação, Cultura, Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Projeto de Lei número 869/2016, Convênio Conselho Comunitário Padre Réus. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Comissão de Educação, Cultura, Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de Lei número 868/2016, Convênio Conselho Comunitário do Furadinho. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Educação, Cultura, Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de Lei número 867/2016, Convênio Conselho Comunitário do Pachecos. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Educação, Cultura, Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de Lei número 874/2016, Convênio Conselho Comunitário Jardim Eldorado. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Educação, Cultura e Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Pelo menos os projetos de lei eu preciso nominar. Depois dos decretos a gente consegue fazer
sem ser individual. Projeto de lei número 878, 2016, convênio Associação Evangélica Beneficente de Assistência Social, projeto da EBAS. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Educação, Cultura, Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas do Município, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 875, 2016, convênio Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Educação, Cultura, Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas do Município, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 877, 2016, convênio Associação ERCBS, Educação do CIMAR. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Comissão de Educação, Cultura, Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 880, ano 2016, convênio Conselho Comunitário do Aririu. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Educação, Cultura, Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Só gostaria de deixar claro que todos os vereadores já olharam esses projetos e já estão devidamente assinados pelas devidas comissões. Projeto de lei número 872, 2016, convênio Associação Pro Brejaru. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Educação, Cultura, Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 702, 2015, altera o anexo 1 da lei número 16, de 7 de abril de 93 e demais alterações subsequentes. Comissão de Educação, Cultura e Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente. Vem assinado pelos membros da comissão, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 864, 2016. Comissão de Educação, Cultura e Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente. Altera o anexo 1 da lei 16, de 7 de abril de 93 e demais alterações subsequentes. Vem assinado pelos membros da comissão, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 842, 2016, altera o anexo 1 da lei 16, de 7 de abril de 93 e demais alterações subsequentes. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente, vem assinado pelos membros da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 661, 2015, fossa séptica, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a doação e instalação, determinando outras providências. Comissão de Educação, Cultura, Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente, vem assinado. Só um minutinho aqui, preciso pegar aqui, está faltando a... Só gostaria que pegasse ali a assinatura do vereador Adelino. E do vereador Reni. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Seria possível fazer uma extraordinária para ver o que tivesse pendente hoje, que fosse possível, a gente já votasse tudo em segunda votação aí?
Eu vou colocar em discussão Porque no tem- plenário. Eu só vou passar os projetos de decreto legislativo agora. Depois eu coloco em votação. Se o plenário concordar, logicamente a gente pode fazer o plenário, até porque a gente já vai liberando esses projetos para a análise lá no executivo, né? Implantação, mais a implantação. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de receber uma cópia do substitutivo global que entrou na noite de hoje, entrou em noite de hoje em pauta e não entrou em votação. Eu vou solicitar que o setor do expediente depois tire uma cópia do substitutivo, tá, para que possa ser entregue aí aos vereadores que tiverem interesse em recebê-lo. Tá? Pode ser. Obrigado, presidente. Retirado. Eu vou colocar em votação agora o projeto de decreto legislativo, tá, de todos os convênios que foram lidos agora há pouco, né, foram nominados nos projetos. Esses são os projetos de decreto legislativo, só vou fazer a leitura deles, tá, pela numeração. Tá. Projeto de decreto legislativo número 189, 2016, convênio Conselho Comunitário do Pacheco. Projeto de decreto legislativo 198, 2016, Conselho Comunitário do Aririu. Projeto de decreto legislativo número 199, convênio Associação Evangélica Beneficente e Assistência Social, AEBAS. Projeto de decreto legislativo número 202, 2016, Associação Pro Brejaru. Projeto de decreto legislativo número 191, 2016, convênio comunitário, Conselho Comunitário Alto Aririu. Projeto de decreto legislativo número 196, 2016, Associação João Paulo II. Projeto de decreto legislativo 197, 2016, convênio Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI. Projeto de decreto legislativo número 190, 2016, convênio Conselho Comunitário do Furadinho. Projeto de decreto legislativo número 186, 2016, convênio Fundação Fé e Alegria do Brasil. Projeto de decreto legislativo número 195, 2016, convênio Conselho Comunitário da Ponte de Maruim. Tem que arrumar aqui, 16. Projeto de decreto legislativo número 192, 2016, convênio Associação ERCBS Educacional do Cimar. Projeto de decreto legislativo número 194, 2016, convênio Conselho Comunitário Santa Clara. Projeto de decreto legislativo número 200, 2016, convênio Conselho Comunitário do Jardim Eldorado. Projeto de decreto legislativo número 188, 2016, convênio Centro Comunitário Bela Vista. Projeto de decreto legislativo número 201, 2016, convênio Conselho Comunitário Aririu da Formiga. Projeto de decreto legislativo número 187, 2016, convênio Conselho Comunitário São Sebastião. E por último, projeto de decreto legislativo número 193, 2016, convênio do Conselho Comunitário Padre Réus. Todos esses projetos, decreto legislativo, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados os projetos e decretos legislativos das entidades nominadas. Atenção, senhores vereadores, eu gostaria agora de colocar em votação um veto parcial que veio do Executivo, que é o 025/2016, ao projeto de lei complementar número 125, tão somente quanto ao seu artigo 1º, que dispõe sobre a alteração do artigo 14 da lei complementar número 145, de 18 de outubro de 2003. Esse projeto diz respeito às letras aqui da casa, aquela letra, as duas últimas letras, H e I, né? O prefeito vetou esse artigo. Então eu gostaria de saber se os vereadores concordam com o veto. Quem concorda com o veto, permaneça como se encontra. Senhor presidente, qual é o veto? Pois é.
fica lá, teria né? que Daí saber depois a fica matéria, né? complicado. Né? É rua? Nome de rua? Em 2016, nós fizemos só deixa eu colocar aqui, em setembro, nós fizemos um projeto aqui da casa, devolvendo aos nossos funcionários aqui as duas letrinhas que faltavam, que os funcionários do Executivo já têm. As letras de progressão, aquelas. Faltavam as duas letras. HI, eu acho, A, B, C, D, E, F, G, HI. Tá? HI, nossos funcionários não têm aqui. Tá? Então, esse projeto ele veio vetado. Tá? Gostaria de deixar para amanhã, a gente deixa para amanhã, discute, né? Discute melhor. Tá? Porque se os senhores concordarem com o veto, ele será aprovado, né? Será... Deu? Então eu só gostaria de projeto de lei número 661, 2015, que reza sobre a fossa séptica, tá? Para as pessoas carentes, logicamente. Comissão da Educação, Cultura, Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. A Comissão de Transporte, Comunicação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo. Vem assinado também pelos 3 vereadores da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Só falta aqui a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município, que já vem assinado pelo presidente. Falta aqui 4 vereadores. Se propuserem assinar, eu já coloco aqui, então, coloco para assinatura, e ele poderá ir em primeira votação. Continuando aqui, eu vou manifestar aqui em relação aos pareceres da Comissão de Redação de Leis, ao projeto de lei complementar número 127, 2016, Código Tributário Municipal, altera a planta genérica de valores do município. Vem assinado pelos 3 vereadores da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 884, 2016, também a Comissão de Redação de Leis, denomina via pública a rua Olivia Scheid Klaumann. Vem assinado pelos 3 vereadores da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado. Continuando aqui, projeto de lei na Comissão de Redação de Leis, projeto de lei número 865, 2016, altera o anexo 1. Esse aqui eu gostaria que ficasse para mão. Só aguardar agora, senhores vereadores, para que a gente possa fazer os projetos em primeira votação. Em primeira votação, os projetos de lei número 880/2010, todos eles rezam o assunto os convênios com as entidades que colaboram aí com o município, com a educação infantil. Projeto de lei número 880/2016, 872/2016, 877/2016, 875/2016, 878/2016, 874/2016, 867/2016, 868/2016, 869/2016, 882/2016, 876/2016. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontra, estão aprovados em primeira votação os projetos já nominados por diversas vezes aqui. Continuando. Senhor presidente, a questão de ordem que o vereador, eu não me lembro mais qual foi o vereador, mas para nós fazer uma extraordinária para votar esses convênios de uma vez, estão todos os vereadores agora. Vereador, nós estamos fazendo ainda a primeira votação, não podemos votar em segunda. Né? Projeto de lei número 871/2016, 881/2016, 870/2016, 866/2016, 879/2016, 873/2016, 863/2016, 883/2016,
861/2016, 842/2016, 864/2016 e 7... Todos eles rezam sobre os convênios com as entidades, menos o 864, que está sendo retirado da primeira votação, e o 842. Todos rezam sobre os convênios. Tá. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados. Vem agora os zoneamentos. Vamos votar em separado. Projeto de lei em primeira votação. Projeto de lei número 842/2016, altera o anexo 1 da lei número 16, de 7 de abril de 93 e demais alterações subsequentes. Em primeira votação, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 864/2016, altera o anexo 1 da lei número 16, de 7 de abril de 93 e demais alterações subsequentes. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 702, altera o anexo 1 da lei número 16, de 7 de abril de 93 e demais alterações subsequentes. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Vamos agora para a primeira votação dos projetos de decreto legislativo. A mesma coisa que eu fiz os convênios, eu vou fazer agora com os projetos de decretos legislativos, que também reza sobre os convênios com as entidades. Então, em primeira votação, projeto de decreto legislativo número 196/2016, 197, 190, 186, 195, 199, 198, 202, 192, 194, 201, 187, 193, 200, 188, 191 e 189. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados os projetos de decreto legislativo das entidades conveniadas. Ordem do dia. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 127/2016, Código Tributário Municipal, altera a planta genérica de valores do município. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Esse projeto veio sem emendas e rasuras. Projeto de lei 884/2016, denomina Via Pública Olívia Scheid Klaumann. Em segunda votação, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. É isso aqui agora. Vou fazer a questão de ordem aqui, já que esse projeto a gente tinha solicitado assinaturas, ele veio agora. Vou fazer a votação da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município, do projeto de lei número 661/2015, fossa séptica. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Em primeira votação, projeto de lei número 661/2015, fossa séptica, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar doação e instalação determinando outras providências. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Eu gostaria de colocar em plenário, para que a gente possa votar a concordância de fazer uma sessão extraordinária, para que todos os projetos em primeira votação sejam aprovados em segunda. Alguma objeção? Não? Então, eu vou só finalizar essa sessão para que a gente possa, então, encerrá-la e iniciar a votação extraordinária. Proposições, aqui nós temos a moção número 13/2016, do vereador Nirdo Arthur Luz. Em discussão,
em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Nós temos a moção número 12, 2016, também do vereador Nirdo Arthur Luz. Faz moção honrosa ao comandante da Polícia Militar, Paulo Henrique Ren. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Temos aqui um requerimento 1479, 2016, do vereador Nirdo Arthur Luz, ao prefeito Camilo Martins. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Temos um requerimento aqui 1480, 2016, do vereador... esse aqui foi feita uma solicitação, um requerimento de todos os vereadores, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que não sejam pedidas vistas aos projetos de hoje. Como não foi necessário, não foi preciso, todos os projetos passaram em primeira votação, o requerimento torna-se sem efeito. Explicações pessoais. Algum vereador gostaria de usar a palavra? Vereador Nirdo Arthur Luz, por até 10 minutos. Senhor presidente, ilustres colegas, senhores vereadores, meus senhores e minhas senhoras que fazem aqui presente, funcionário público do município de Palhoça. Senhor presidente, hoje foi um dia muito especial aqui para o Poder Legislativo. Haja visto o tumulto que nós íamos ter hoje no Poder Legislativo. Felizmente, não houve nada que viesse desagradar o Poder Legislativo, porque nós conseguimos, o Poder Legislativo, os senhores vereadores, junto com o Executivo, conseguimos uma reunião que foi muito especial, junto com o presidente do sindicato, trabalhadores do município de Palhoça, o nosso futuro vereador Luciano, que no qual, senhor presidente, junto com o nosso presidente e demais membros do sindicato, concordaram com alguns pontos positivos e discordaram com alguns pontos negativos que vinham prejudicando os funcionários públicos do município de Palhoça. Eu fui bem claro, senhor presidente, inclusive demais vereadores, foram muito claros ao prefeito que como estava não seria votado e não seria aprovado, e o prefeito sensibilizou-se com o pedido dos senhores vereadores. Em seguida, o prefeito também sensibilizou-se com o pedido do sindicato, do presidente do sindicato, o senhor Luciano, que no qual chegou-se um denominador comum no projeto de lei da reforma administrativa da Prefeitura de Palhoça, que foi aprovada pelo sindicato do município de Palhoça e demais funcionários do sindicato. E alguns representantes também da classe de professores da saúde. Então, senhor presidente, peço aqui que a partir da manhã entre em pauta com todos os pareceres favoráveis, conforme já aprovado por esta casa pelo presidente do sindicato. Eu não vou votar, jamais vou votar contra um projeto de lei que o sindicato concordou. O sindicato deu o aval para nós vereadores, para aprovar como está ali. E por isso também peço, senhores vereadores, que nós continuemos votando no projeto conforme foi solicitado pelo presidente do sindicato. Se o sindicato concordou que os funcionários públicos municipais têm um representante, têm um presidente, então nós temos que aceitar o que o presidente do sindicato aqui nos solicitou e concordou. Além de ele concordar, ele participou até o final da elaboração do substitutivo global do projeto de lei. Então, senhor presidente, nós temos que aceitar e acatar aqui a posição do sindicato. É esse o pedido que eu faço. Nós não podemos ir contra o sindicato, que por trás do sindicato tem 4.000 funcionários que estão lá, que são representados pelo presidente do sindicato, senhor Luciano, que também, a partir de 1º de janeiro, será
o vereador Lúcio Palhoça. Então essa é a minha posição. Com a palavra, Da vereador parte, Tavinho. vereador Pitanta. Eu participei da reunião e tem algumas pessoas que estavam na reunião lá no gabinete do prefeito e realmente ele concordou com as mudanças. Tá? Se tem pessoas aí do sindicato que diz que isso é mentira, olha, eu não sei mais o que é verdade, tá? Porque assim, ó, e ele falou lá que concordaram, até que foi acompanhado, alguém do sindicato acompanhou o pessoal lá da administração para ver as mudanças feitas que vieram hoje aqui nessa casa, tá? E também a pergunta que foi feita aqui pelo Pitanta ao presidente do sindicato, Luciano, e ele também confirmou, tá? Ele também confirmou que sim, concordar com essas mudanças e que as outras ficassem para o ano que vem. Então, são essas minhas palavras, senhor presidente. E gostaria, senhor presidente, que constasse isso em ata, que deixasse bem claro que ele falou tanto lá como aqui nessa tribuna. Questão de ordem, vereador. Com a palavra, vereador Nelsinho. Concordo com o vereador Pitanta e com o vereador Tavinho. Eu estava nessa reunião e o que eu vou aprovar amanhã, se vir, é o substitutivo global, no qual o presidente estava presente na reunião junto conosco. Outra coisa eu não vou aprovar, inclusive eu já pedi cópia. Então, senhor presidente, eu gostaria de agradecer aos senhores vereadores, porque ontem eu postei uma mensagem minha como vereador, que sempre procurei, como vereador da Casa Legislativa há 40 anos, sempre procurei fazer o melhor para o funcionário público de Palhoça, e também na minha postagem, eu fui bem claro que eu tenho certeza absoluta que os demais vereadores da Casa Legislativa também votariam a favor sempre dos funcionários públicos do município de Palhoça. Nunca que veio um projeto para esta casa, que eu me lembro como vereador ter votado contra os funcionários públicos do município de Palhoça. Então, senhor presidente, como o presidente do sindicato concordou, aprovou, deu o aval para nós, vereadores dessa Casa Legislativa, então ele representa os 4.000 funcionários, peço que a mesa bote em votação para também que possa ser votado e aprovado conforme o presidente do sindicato concordou e aprovou. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, marcando uma extraordinária para logo em seguida. Está encerrada a sessão. Boa noite. Senhor presidente, pela ordem, dava para suspender 5 minutinhos a sessão.